Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Eduardo Andrade da Lever Consultoria e hoje eu quero falar com você que tá lotado de atividades e coisas para fazer e tá tendo dificuldade em dar vazão em tudo aquilo que é necessário, em tudo aquilo que está sendo requisitado de você. Você pode estar se sentindo assim meio perdido de tanta atividade vindo de todo lado, sendo solicitado por várias pessoas, por vários meios de comunicação. E é o seguinte, pode ser que o problema não seja a sua performance. Pode ser que você simplesmente não esteja sabendo fazer a priorização adequada das atividades. Então, o conteúdo Lever dessa semana aqui comigo, a gente vai aprender a utilizar uma ferramenta que vai facilitar você a passar por esse processo. Tá legal? Então, antes de tudo, é importante a gente colocar na mesma página, né, o nosso entendimento de produtividade. Então, muitas pessoas imaginam produtividade como algo que uma pessoa muito produtiva é aquela pessoa que consegue fazer tudo o que é solicitado para ela, né, que a pessoa flecha mesmo, que tudo que é solicitado ela faz, entrega tudo, e não é bem por aí, né? Uma pessoa produtiva, de alta produtividade, é aquela pessoa que consegue entregar realmente atividades que geram valor para pessoas e stakeholders importantes. Então, uma pessoa produtiva, na verdade, é aquela pessoa que é capaz de pegar aquela lista de atividades e cortá-la pela metade, porque ela consegue identificar que daquela cacetada de coisa que tem para fazer, metade daquilo é irrelevante, tanto para ela quanto para as pessoas para quem ela trabalha. Então, a pessoa produtiva já começa daí. Uma outra técnica de produtividade, talvez uma boa prática de produtividade, é saber alocar time boxes dentro de calendários de atividades que são importantes para você. Mas a gente vai aprender um pouquinho ao decorrer desse conteúdo Lever. Tá? Então, a gente precisa desmistificar que a pessoa que é muito produtiva é aquela pessoa que consegue fazer tudo. Não é verdade. É a pessoa que consegue focar e entregar aquilo que importa. Se a pessoa produtiva é aquela que consegue entregar atividades que realmente importam e entregar valor, existe alguma ferramenta que pode facilitar minha vida, né, na tomada de decisões para que eu saiba escolher quais atividades são mais apropriadas para o meu dia a dia? E a resposta é sim. Na verdade, existem várias. E a gente vai trabalhar no conteúdo de hoje com uma ferramenta, né, que ela pode ser complementada com uma outra ferramenta, né, que é mais tecnológica, que a gente vai conversar aqui também. Beleza? A ferramenta que a gente vai trabalhar hoje aqui é a matriz de Eisenhower. Eu poderia falar de outras com vocês, eu poderia falar de princípio de Pareto, eu poderia falar de matriz Gucci, eu poderia falar de matriz básico, mas fica aí de dica para você pesquisar, ou então você deixa aqui no comentário para que a gente possa abordar algumas outras ferramentas em algum outro conteúdo Lever, ok? Por hoje a gente vai falar da matriz de Eisenhower. Bom, essa matriz ela foi desenvolvida por Eisenhower, que foi um general e um presidente dos Estados Unidos. Esse cara ele criou essa matriz e essa matriz era dividida em 4 quadrantes. Bem simples e vai ser muito fácil para você utilizar e trabalhar com ela. Inclusive, um dos motivos de eu ter trazido e escolhido essa ferramenta para o conteúdo de hoje é a simplicidade dela e como ela pode potencializar o seu resultado. Bom, essa matriz, como eu comentei, ela é dividida em 4 quadrantes e ela é dividida em basicamente 2 eixos. Então você vai ter um eixo que você consegue classificar suas atividades em atividades importantes e não importantes, e em atividades que são urgentes e não urgentes. Beleza? Então, o seu principal desafio é saber alocar determinadas tarefas e atividades dentro do quadrante correto. Simples assim. Então, vamos começar com o quadrante que é o mais importante, que é o quadrante das atividades importantes e urgentes. Bom, essas atividades importantes e urgentes, a partir do momento que você consegue alocar elas dentro dessa classificação, você já pode tomar a sua primeira decisão. Essas atividades, elas têm que ser feitas agora. Faça agora. Elas são importantes e urgentes, portanto, não tenha o que esperar. Vá para cima dessas atividades e as execute o quanto antes.
E o que seriam essas atividades importantes e urgentes? Um exemplo clássico é uma tarefa, uma entrega de um projeto que tem uma data específica. Então, se você tem uma tarefa, uma entrega de um projeto para hoje, entregue hoje. Né? Simples assim. Agora, uma outra coisa que pode ser importante e urgente também são aqueles incêndios que aparecem no dia a dia e você tem que apagar, certo? Então, é algo que é importante e é urgente. Agora a gente passa para o quadrante das atividades que são muito importantes, mas que não são urgentes. E esse quadrante ele vai ajudar você já numa outra tomada de decisão, que é escolher quando você quer fazer. E isso te dá um poder assim de decisão, né, e de produtividade muito grande, porque te dá a autonomia de escolher e fazer algo acontecer quando você está disponível. É importante também que você saiba lidar com essas atividades, porque assim, o fato da gente ter tanta coisa para fazer, né, essas atividades urgentes, a gente vai ver o quadrante das que são urgentes, mas não são importantes, que tomam nosso tempo. Então, quando você consegue identificar atividades que são importantes, mas que não são urgentes, você deve programá-las, agendá-las, para que elas não caiam no esquecimento. E pessoas com alta produtividade, elas não deixam essas atividades para trás, que elas sabem do grau de importância. Agora, pessoas que não são produtivas, elas se perdem e acabam deixando essas tarefas importantíssimas para trás. E em determinado momento ela vai vir cobrar você, né? Alguém vai vir cobrar você e vai fazer muita falta o fato de você não ter sabido se planejar adequadamente para garantir a entrega dessas atividades. Ah, beleza, Dar, entendi. Já falou bastante. Agora, o que são atividades que são importantes, mas não são urgentes? Bom, vou dar alguns exemplos só, tá? Para que facilite aí para você o aprendizado. Uma atividade que é importante, mas que não é urgente, é um processo de feedback, né? Um feedback é um processo muito bem estruturado. É um processo muito bem estruturado, ele precisa ser feito com muita atenção, com muito carinho, né? Você precisa trazer exemplos, enfim, a gente não vai falar do que é o feedback aqui, mas é um processo importante e que não é urgente, mas você deve sim se programar para fazer um processo de feedback muito bem estruturado. Uma outra dica, pessoal, uma outra tarefa que se classificaria dentro disso são as atividades de network. Essas atividades de network são muito importantes para a sua carreira. A gente já comentou isso em alguns outros conteúdos Lever. Elas são muito importantes. A gente também não vai ensinar aqui agora como fazer um processo de feedback bem estruturado, ok? Mas eles são importantes, então escolha quando você quer fazer, ok? Feedback não, network. Escolha quando você quer fazer, tá bom? Agora a gente vai avançar para o quadrante das atividades que são urgentes, mas elas não são importantes. Mas como assim as atividades são urgentes, mas não são importantes? Elas não são importantes para você, elas não são importantes para os stakeholders que demandam maior da sua atenção, que esperam valor de você, tá ok? Então, que exemplos se enquadram aí? Se enquadram reuniões que não são necessárias a sua presença, mas muitas vezes você é convocado porque quem convocou não sabe que você não é a pessoa mais indicada para participar dessa reunião. Então, aqui você vai entrar no seu terceiro processo de tomada de decisão. As atividades que se enquadram dentro do quadrante urgentes, mas não importantes, são aquelas atividades que você vai delegar, certo? Então, você vai delegar essa atividade. Por exemplo, esse caso dessa reunião, você está nessa situação que você foi convocado para uma reunião que é urgente, mas tem outra pessoa que é mais indicada e adequada para fazer, você vai delegar isso para essa pessoa. Então você já tomou aqui 3 decisões. Você já decidiu quais atividades você faz agora. Você já agendou atividades que são importantes, que você não pode deixar de fazer, mas você escolheu quando você quer fazer. E você já está delegando atividades que podem ser feitas por outras pessoas, né? Às vezes até melhor do que você. E aí você já ganha o seu tempo. Agora a gente vai para o quarto quadrante. A gente vai para aquelas atividades que não agregam valor nenhum. Por quê? Elas são atividades que não são importantes e são atividades que não são urgentes. E dentro disso, pessoal, a gente fala de atividades, mas um exemplo disso é fofoca, né? Um exemplo disso é reclamação. Um exemplo disso é
ficar batendo papo furado. Sim, a gente faz isso, na verdade. Quem que não faz isso? Agora, se você busca alta produtividade, se você está com muita coisa para fazer, é importantíssimo que você consiga identificar isso e tire da sua lista de afazeres. Não é importante e não é urgente, isso está drenando a sua produtividade. Tá legal? Então, a gente tomou 4 decisões aqui. A gente decidiu o que a gente vai fazer agora. A gente programou e escolheu fazer aquilo que é importante. A gente delegou aquilo que é urgente, mas não é importante para nós nem para os nossos stakeholders. E a gente eliminou atividades que não são importantes e não são urgentes. Bacana? Então fechou a matriz de Eisenhower. A matriz de Eisenhower é isso. Agora, Eduardo, eu entendi o que você está falando, tal, mas eu queria ter uma visão mais gráfica disso. É possível? Sim, é possível. Se inscreva em nossos canais aqui da Lever, no nosso site, e em alguns dias a gente vai mandar para você um templatezinho de matriz de Eisenhower para que você possa colocar seus post-its e organizar suas tarefas da maneira que você julgar dentro desses quadrantes. Agora é o seguinte, eu queria dar uma outra dica para vocês também. Para quem é mais tecnológico e gosta de ter essas informações na palma da mão o tempo todo, a dica é utilizem o app Trello. O app Trello, ele é na faixa, né? Você pode usar com várias pessoas na faixa e ele tem muita funcionalidade legal. Ele é um app muito conhecido para quem gerencia atividades e tarefas. Eu gosto muito também do Microsoft Planner, é uma ferramenta que eu uso muito no meu dia a dia, né? Eu uso constantemente mesmo, que ela me ajuda a priorizar minhas tarefas, certo? O Trello é bacana porque você consegue criar dentro dele, a gente não fez esses quadrantes, importante, urgente, né? A gente fez esses quadrantes. Então você pode criar dentro do Trello essas colunas ou buckets, né? No Planner a gente chama buckets, e cada um deles representa um quadrante da matriz. Então você vai ter lá as 4 colunas. Na verdade, o ideal é que a quarta coluna, que é aquilo que não é urgente nem importante, você nem coloque ali para gerenciar. Já identifique que não é importante nem urgente e já elimine, né? Nem vai ficar perdendo o seu tempo gerenciando esse tipo de atividade. E aqui que entra uma dica legal. Porque algumas pessoas falam, né, pô, mas Eduardo, eu vou gerenciar e decidir isso vai tomar meu tempo, não? Eu já estou com tempo escasso. Na verdade, isso é um investimento do seu tempo, é diferente. Porque você está investindo o seu tempo para garantir que você entregue aquilo que é importante, necessário, agrega valor, correto? Mas eu concordo que vai tomar assim um pouco do seu tempo que você já está achando aí que não tem disponibilidade, certo? No longo prazo você vai perceber que vai começar a aparecer um tempinho para você, sim. Mas o que você pode fazer diante desse cenário? Bom, antes dessas 3 colunas então, porque a gente eliminou aquela quarta, antes dessas 3 colunas você pode colocar um bucket de caixa de entrada. Dentro dessa caixa de entrada você vai centralizar essas demandas que você recebe. Então você vai centralizar seus e-mails, solicitações de WhatsApp, mensagem, sinal de fumaça, tudo aquilo que pedem para você, centraliza nessa caixa de entrada. Em determinado momento do seu dia, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, você distribui as atividades dentro de cada um desses buckets. Simples assim. No final, inclua também uma coluna de feito, porque você vai conseguir enxergar e vai ter satisfação naquilo que você está conseguindo entregar. Você vai ver a vazão que você está dando ao seu trabalho. Esse tipo de ferramenta, como o Trello, é muito utilizado em gestão de projetos ágeis, mas ele é utilizado como Kanban, né, muitas das vezes, que é uma ferramenta do Lean, é uma ferramenta utilizada no Ágil, que você consegue controlar o WIP, consegue controlar seu Working Process. Ou seja, você também tem uma gestão visual se você já está excedendo a sua capacidade de entrega. Isso é muito legal. A gente não vai trabalhar disso aqui agora, se quiser também deixa um comentário, a gente pode comentar um dia, fazer um conteúdo Lever específico disso algum dia desses, mas é só para você saber que dá para fazer isso também. E por que é legal você fazer essa prática de caixa de entrada, criar essas ferramentas? Porque essas ferramentas elas estão integradas hoje com algumas ferramentas de automação. Ou seja, isso facilita muito o seu dia a dia.
Essas automações, elas criam, por exemplo, elas pegam seus e-mails que você recebe e jogam automaticamente para essa caixa de entrada. Então você não precisa ficar lá Ctrl+C, Ctrl+V, tira do Outlook, joga no Trello. Não, você consegue programar dentro do Trello, programaçõezinhas simples, né? Relações que você vai criar e vai preenchendo sua caixa de entrada sozinho. E aí você já ganhou esse tempo também. Então você só vai distribuir e priorizar realmente suas atividades para que você possa tomar essas decisões corretas. No Microsoft Planner, mesma coisa. A diferença é que lá você tem que usar o Power Automate, ou o Flow, né, que algumas pessoas conhecem, tem os dois nomes, é a mesma coisa. E você pode utilizar essas ferramentas para automatizar suas rotinas e ganhar tempo. Então, olha que bacana, olha quanta coisa dá para fazer. Bom, eu não quero tomar muito tempo de vocês, o conteúdo do Lever da semana era isso, era para a gente falar da matriz de Eisenhower, a gente falou de Eisenhower, a gente falou de Trello, a gente falou um pouquinho de Planner, e eu espero que isso possa ajudar vocês a serem mais produtivos, que isso possa ajudar vocês a priorizarem suas tarefas e entregarem valor. Tá legal? Não se esqueçam de se inscrever em todos os nossos canais, de se inscrever em nosso site, na leverconsultoria.com, e deixa seu e-mail lá, porque tudo que a gente fizer de legal, a gente vai compartilhar com vocês que estão cadastrados em nossos canais. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima semana e um forte abraço.